hoje e foi manchete aqui na turma do bate-bola. O Cruzeiro garantindo peça importante, jogador da base por mais 2 anos. Conta tudo pra gente aí, Xará. Emerson Pansieri, boa noite. Boa noite, Romano. Boa noite quem nos acompanha na turma do bate-bola, nossos Simões também. Pois é, foi algo que a gente trouxe, né, no Rádio Esportes, falava com o Adriano ali após a partida contra o Náutico, ali ao lado do Guilherme Pio, sobre essa renovação, porque tinha muita expectativa por parte do torcedor do Cruzeiro por tudo que ele vem rendendo dentro de campo. E aí, o Adriano falou que estava tudo bem engatilhado, bem encaminhado para uma renovação. Essa foi a notícia no Rádio Esportes, mas agora na turma do bate-bola, com a atualização, jogador de contrato renovado com o Cruzeiro até 2024. Inclusive, o próprio Adriano, que tem a turma dele, que cuida dele, né, a Dunkirk Sports, eles postaram uma foto com um terno e um relógio escrito 2024, fazendo uma alusão aí a esse tempo de contrato com ele. Na verdade estava marcando 20 horas e 24 minutos, mas era alusão aí esse ano de reforço com o Cruzeiro, de permanência no Cruzeiro desse Adriano, que é um jogador que é cria da Toca, como você bem colocou. E aí, Xará, é importante a gente lembrar um pouquinho da história dele, até para trazer o comentário e a avaliação de vocês. São 16 jogos na atual temporada. Ele estreou no dia 22 de janeiro de 2020, quando o Cruzeiro tinha acabado de cair para a Série B. E na ocasião foi contra o Boa. E desde então o Adriano sempre entra na equipe do Cruzeiro e é muito elogiado pelos treinadores. Me recordo, inclusive, que em 2020 ainda, o Filipão falava muito bem do Adriano, pelo estilo dele, de jogar com a cabeça para cima, de ter também uma questão de ouvir, né, os conselhos, o que tinha para passar a comissão técnica, e é a mesma coisa com o Paulo Pessolano. Por isso é um jogador muito acionado na equipe. Se não entra de titular, certamente entra no decorrer do jogo pela intensidade colocada pela comissão técnica do Cruzeiro, e foi, por exemplo, fundamental naquele duelo contra o Remo, só para pegar um recorde de um jogo que o Adriano entrou bem e resolveu a parada. Então, torcedor do Cruzeiro pode ficar feliz que o Adriano permanece na Toca, Xará. Alexandre Simões, boa noite. Que peso tem essa renovação, não só pro garoto, óbvio, né, que dá uma tranquilidade maior, mas pro trabalho do Paulo Pessolano? Olha, o Romano, boa noite, Pansieri. Eu vejo o Adriano como o reserva do William Oliveira. Eu acho que ele até tem um pouco de azar ali, porque um dos pilares desse time do Cruzeiro é justamente o William Oliveira, vem fazendo uma Série B espetacular. Só que o Adriano, ele é um jogador moderno. E ele mostrou isso, o Pansieri destacou aí, nas 2 últimas partidas que ele entrou. Né? Contra o Remo, e foi meio que numa fria, né? Porque o Pessolano encheu o time de atacante e deixou meio que o Adriano ali cuidando da... Tipo, se vira. Exatamente. E depois contra o Náutico, que foi um jogo duríssimo, né? O Pansieri estava lá nos aflitos, é sempre difícil jogar lá, um gramado ruim, uma pressão muito, muito forte, e o Adriano vem se dando bem. Então eu acredito, Romano, que o Cruzeiro, com esses garotos da base, tendo a chance de trabalhar com o Paulo Pessolano, que a gente percebe que é um treinador diferenciado, isso é muito importante para o processo de formação desses jogadores. A gente percebe que ele tem a preocupação de colocar essa turma para exercer várias funções. O Giovani Jesus já fazia na base, né? Já jogava de lateral direito, de zagueiro, e ele usa nas 2 funções. Ele coloca o Adriano, às vezes, como primeiro volante, às vezes mais adiantado. O Daniel Júnior botava muito pelo lado, agora já está botando o Daniel Júnior como um armador por dentro, um meia. Então, quer dizer, isso faz parte do processo de formação, tá? E é muito importante o Cruzeiro ter esses meninos dentro desse processo, porque ainda precisam ser lapidados, né? E tendo um treinador que sabe fazer isso, é fundamental, para não correr o risco de acontecer, por exemplo, recentemente com o Vitor Roque, que era uma joia da base e foi perdido aí por causa de questão de multa rescisória. Agora fica faltando só o Daniel Júnior, que também tem uma situação parecida. E aí, Daniel Júnior, sai ou não sai essa renovação dele, Xará? Ele deixou claro pra gente também que a intenção é permanecer no Cruzeiro, é continuar no Cruzeiro, mais uma cria da Toca. O Simões fazia um levantamento no Rádio Esportes de jogadores que estão atuando, né, que são da base do Cruzeiro.
Ó, Marcelinho, Daniel Júnior, Giovani Jesus, o Adriano. A gente sabe que o Cruzeiro tá, sim, utilizando esses jogadores pelo momento, né? Não dá pra fazer loucura financeira e tá na cara, o Ronaldo falou isso, inclusive na sexta-feira com os funcionários que estiveram naquele encontro no Mineirão, sobre esse momento de pés no chão do Cruzeiro. O Cruzeiro não vai fazer loucura financeira porque sabe que tem toda uma engrenagem, né? Não é só engrenagem esportiva, tem a engrenagem administrativa, e aí é o momento, sim, de apostar nesses jogadores. Mitkov também, que sempre entra no Cruzeiro, é um jogador que é da base do Cruzeiro, então é o momento do Cruzeiro observar essa garotada. Por falar na garotada, no Sub-17 o Cruzeiro acabou perdendo, né, pro Sport 2-1, mas a gente sabe que a comissão técnica tem esse trabalho integrado e fica de olho nesses jogadores jovens. O Daniel Júnior tem uma tendência aí de uma conversa de renovação, o jogador já deixou claro que quer permanecer na Toca da Raposa 2. E é interessante porque o Adriano tem 16 jogos nessa temporada, né? E se a gente for levantar aqui os números dele, estava aqui fazendo também aquela pesquisa do jogador e de quantas partidas ele tem no total no Cruzeiro, o Adriano já tem 84 jogos no Cruzeiro, com esses 16 da atual temporada e 2 gols marcados. Ele que nasceu no dia 4 de novembro de 99, tem 1,86 m, o volante Adriano, que permanece na Toca da Raposa, e fica essa expectativa em relação ao Danielzinho, ao Daniel Júnior. Amanhã a turma toda volta, o Adriano, o Danielzinho, os jogadores do Cruzeiro aos trabalhos de manhã na Toca da Raposa 2, porque o Pessolano foi legal com a turma, com a rapaziada, e deixou que eles pudessem ficar um pouco com as suas famílias. A terça-feira foi de folga geral para esses atletas. Mas outra situação pra gente trazer aqui na Turma do Bate-Bola, Romano, e tem a ver muito com o que eu vou trazer também sobre venda de ingressos. A venda de ingressos tá muito boa, só 5estrelas.com.br. Fica o convite pro nosso ouvinte, nosso internauta, aquele que acompanha nossas plataformas digitais, para todos eles entrarem no site da Itatiaia para ter mais noção, né, informação sobre portão, sobre venda, preço de ingresso. Tem ingresso de 60, tem ingresso de 150, enfim, de acordo com a sua questão financeira, com o seu bolso, você pode fazer essa compra, e aí a compra online, e você vai entrar no estádio com esse ingresso no celular. Não adianta, não vai ter ingresso de papel, e é importante chegar mais cedo, jogo 11 horas contra o Sampaio Correia, e aí é uma possibilidade muito de casa cheia. Romano, o Denis Abraão, que é um dos líderes lá do Grêmio, né, gestor desse time do Grêmio, ele falava sobre a torcida do Cruzeiro. E ele deu entrevista após esse empate do Grêmio com o Ituano por 1-1. Eu anotei o que ele disse. Achei que fatores externos potencializaram o que o Cruzeiro fez em campo contra a gente. Clube casado com a torcida, estádio lotado e a torcida deles entendendo o momento. O Gilson Kleina já tinha tecido muitos elogios ao trabalho do Paulo Pessolano. O Roberto Fernandes fez a mesma coisa em relação ao Cruzeiro antes da partida contra o Náutico. E agora, um diretor, né, no caso, um gestor do Grêmio, também falando do papel da torcida celeste, Romano. Foi o que